O 1717 Acreditar propõe para esta semana a tertúlia o que é a liberdade e se considera ou não uma pessoa livre. O Rutena Avec vai dar-nos a conhecer o Sobreiro. Esta semana na tertúlia irão participar Edgar Silva, Sónia Cerveira, António Galamba, João Moraes, Júlio Ribeiro, Carlos Antunes, Luís Lobo Silva e Nuno Pereira da Silva. A liberdade é a responsabilidade desde que não interfira com a liberdade dos outros. É o direito que cada um de nós tem de exercer a sua vontade dentro dos limites da lei. Diria que é uma quimera, quiser uma utopia, uma surpresa, uma perplexidade. E a liberdade também é muito uma interrogação. Quem me conhece sabe que costumo afirmar que a única liberdade que conheço é do pensamento, é de pensar. E mesmo essa é uma liberdade que eu considero controlada, porque há vários tipos de pensamento. Para um equilíbrio do próprio homem é preciso saber tudo aquilo que se pensa ou que vamos pensar. Sou livre de fumar ou não fumar. Tenho a liberdade para decidir se fumo ou não. No entanto, não sou livre para escolher os locais onde posso fumar, uma vez que as leis impõem que eu não posso fumar em locais fechados, como por exemplo, restaurantes, centros comerciais, entre outros. Para mim, a liberdade é... Primeiro, acho que é uma coisa difícil de definir, porque é bastante abrangente, mas, por outro lado, eu acho que a liberdade é... Falando de forma simples, é aquilo que nós podemos fazer, ou seja, não há ninguém que nos condicione, não há um regime, não há uma pessoa, não há uma situação, não há uma ocasião. Podemos fazer aquilo que queremos. Quando se pensa em liberdade, pensa-se em liberdade de expressão, democracia, direitos. Curioso que quando se pensa em liberdade, pensa-se em direitos, mas não se pensa em deveres. Oh, freedom, freedom, oh, freedom. Cresci a ouvir falar de liberdade, conceito que engloba fundamentalmente a forma de vivermos numa sociedade igual de princípios e valores. Agir em prol de uma sociedade onde os direitos sejam iguais. O direito à saúde, o direito ao emprego, o direito à educação, o direito à justiça, enfim, tive o direito à liberdade com 11 anos de idade, 25 de abril de 1974. Quando se deu o 25 de abril, eu tinha 12 anos e andava no ciclo preparatório. Na altura, hoje, 6º ano do ensino básico. Penso que, em primeiro lugar, é uma condição de quem é ou se faz livre. E, por ser um conceito multifacetado, implica valores como democracia, igualdade, fraternidade, etc. Ser livre é ser independente. A independência do ser humano, poder ter autonomia e espontaneidade. Sendo que, para mim, a liberdade, para além de... Há outro conceito que acho que podemos ligar com a liberdade, que é o respeito. Porque a liberdade, também, a frase que para mim significa mais a liberdade, é a minha liberdade acaba onde começa a do outro. Porquê? Eu, ao fazer aquilo que eu quero, por vezes sou eu que estou a reprimir o outro e sou eu que estou a fazer a opressão à liberdade do outro. Logo, para além da nossa liberdade, sim, somos livres de fazer aquilo que nós queremos, mas também temos que respeitar e para não condicionar a liberdade do outro. Acho que isso também é importante para a liberdade que temos. A liberdade para nós, que vivíamos na província, eu sou do Algarve, era comunicada através da televisão e dos jornais. Sendo um ideário filosófico complexo, depende de cada indivíduo, daquilo que é que se faz. Tão livre é um indivíduo que vive a sua vida, como será quem, por fraqueza, porventura, devassa ou deturpa o conteúdo da vida desse mesmo indivíduo. Tem um enquadramento jurídico, mas não deixa de existir liberdade para que aconteça. A liberdade é conseguirmos dominar o nosso eu, o nosso umbigo, os nossos defeitos, eventualmente também as nossas virtudes. A liberdade é afinar, no fundo, a nossa consciência. Sempre foi assim em Portugal. As revoluções faziam-se em Lisboa e eram comunicadas por telégrafo para a província. Foi um dia de grande euforia. Lembro-me de ver a televisão, lembro-me de ver os jornais
e lembro-me da satisfação espelhada nas caras das pessoas. Gosto desta questão. O que é a liberdade? A liberdade é muito o pôr-nos no lugar do outro. Enfim, o que é a liberdade? Como é bonita a liberdade. Gosto de liberdade. No plano filosófico, a liberdade é compreendida sob uma perspectiva que denota a ausência de submissão e de servidão. Descartes diz que age com mais liberdade quem melhor compreende as alternativas que precedem a escolha. Desta premissa, decorre o silogismo lógico de que quanto mais evidente a veracidade de uma alternativa, maiores as chances dela ser escolhida pelo agente. Quanto mais informação e conhecimento, mais liberdade, portanto. Sendo uma condição político-social, eu penso que a principal forma de a caracterizar talvez seja a capacidade e o direito que se tem à livre expressão, ao livre-arbítrio, ao respeito das nossas divergências e convergências, naturalmente. Já Sartre entende liberdade ou é absoluta ou não existe. Existem ainda algumas divergências entre alguns destes pensamentos no que decorre da dependência ou não da liberdade no materialismo. Mas só conseguirei ser um homem livre num todo. Já Spinoza refere que a liberdade tem a ver com a natureza do ser. Ser livre significa agir de acordo com a sua natureza. Diretamente associada à ideia de liberdade está a noção de responsabilidade, uma vez que o ato de ser livre implica assumir o conjunto dos nossos atos e saber responder por eles. Será que é por medo, por preconceito? Ou, como dizia Freud, a liberdade implica responsabilidade, e se as pessoas têm medo das responsabilidades, bom, assim sendo, para mim, em primeira e última instância, é amor, sem dúvida, por nós e pelos outros. Leibniz diz que a ação humana é contingente, espontânea, de natureza do ser, como defende Spinoza, e refletida. Assenta, portanto, em informação, como diz Descartes. Para mim é essencialmente o estado da alma, e só a liberdade de pensamento é certa. Não há machado que corte a raiz ao pensamento, como refere Manuel Freire. A leitura que eu faço do mundo, do meu universo, da humanidade em geral, ainda não há, ainda não temos, ainda não estamos preparados para a liberdade. Vivemos numa sociedade que é livre, mas que não pode ser totalmente livre. As normas, leis e costumes são essenciais para ditar as regras necessárias para vivermos em liberdade. É muito comum dizermos, ou ouvirmos dizer, que a nossa liberdade acaba onde começa a liberdade dos outros. Não sou efetivamente uma pessoa livre. Não me deixam, não posso, quiçá, até porque não sei, ainda não sei ser uma pessoa livre. No love without freedom. No love without freedom. Ser livre é a liberdade de estar e não depender de ninguém. Há de distinguir os sons dos ruídos, ou as árvores das florestas, como quiserem, mas... e cada um tem a liberdade de se considerar como bem entender. Eu não me considero um homem livre. A liberdade é também, se não contingente, conjuntural. Ela pode fluir no pensamento, mas só aplicada em função de condições ou situações a cada momento da nossa vivência. O tema proposto pelo 1717 Acreditar que nesta semana, o que é a liberdade? Considera-se ou não uma pessoa livre? Sempre que o sonho existe, é possível acreditar. Sempre que o sonho existe, é possível acreditar. Vamos em direção ao Sobreiro com o Retorno à Veca e com os Van Barre. Bem-vindos à Aldeia José Franco. Convido-vos
a conhecerem esta aldeia. Não tem nada a saber, não tem nada a saber. É andar com o pé no ar, é andar com o pé no ar. Outro no chão a bater, outro no chão a bater. Na noite de São João, na noite de São João, entreguei o manjerico, entreguei o manjerico. Acompanhem aqui a Saloia que vos levará a descobrir o melhor que este espaço tem para vos mostrar. A dançar o bailarim. Esta aldeia foi erigida pelo oleiro José Franco, que deixou aqui um trabalho para as gerações futuras. Sabor não tem nada a saber, não tem nada a saber. É andar com o pé no ar, é andar com o pé no ar. Outro no chão a bater, outro no chão a bater. Ruteira Avec no Sobreiro, um excelente trabalho dos Van Bach, vem já a seguir mais uma parte. Esta semana escolhemos a página do Facetunes para lhe darmos a mensagem: cuidado com o lixo nas praias. Sempre que o sonho existe, é possível acreditar. Vamos então visualizar a segunda parte do Ruteira Avec. Aqui podem comer um belo pão com chouriço. É coisa boa. Meninas, vamos ouvir, oh ai, ouvir é coisa boa. Eu já vi dançar, ouvir, oh ai, as meninas de Lisboa. Eu já vi dançar, ouvir, oh ai, as meninas de Lisboa. Ouvir é que vira, se não digo eu, teu pai é meu sogro, eu amo, sou eu. Cantei raparigas. E como vocês são muito golosos, não deixem de provar o famoso pão de Mafra. O vira da nossa terra, oh ai, é dança do beligeiro. O vira da nossa terra, oh ai, é dança do beligeiro. Para dançar vai o vir, oh ai, só nasce ali no sobreiro. Para dançar vai o vir, oh ai, só nasce ali no sobreiro. Ouvir é que vira, se não viu eu, teu pai é meu sogro, teu amor sou eu. Cantei raparigas com voz entoada, são vozes do sobreiro, são vozes da chana. Então que me dizem, gostaram da visita? E que tal uma nova aventura? Tenho uma ideia que acredito que lhes agradará imenso. Daqui a 15 dias o Ruteira Avec vai regressar e vamos saber onde é que eles vão parar. Sempre que o sonho existe, é possível acreditar. Sempre que o sonho existe, é mesmo possível acreditar. Esta semana propusemos-lhe na tertúlia falar sobre liberdade com duas perguntas: o que é liberdade e considera-se ou não uma pessoa livre? Edgar Silva, Sónia Cerveira, António Galamba, João Moraes, Júlia Ribeiro, Carlos Antunes, Luís Lobo Silva e Nuno Pereira da Silva. Se a vida fosse uma música, a liberdade seria escolher os instrumentos a meu gosto,
cantar no meu tom, ritmar a música no meu andamento, escrever a mensagem a quem desejasse, atuar para o meu próprio público e ouvir-me as vezes que fossem necessárias. E para ser livre, não só tenho que o merecer, como tenho que procurar todos os dias essa liberdade. Daí entender também que quem nunca quer ser livre, não só não o merece ser, como também nunca procurou essa liberdade. Einstein dizia que este mundo é um lugar perigoso. E é, efetivamente. E tem tudo muito a ver com isto. Porque há muito homem que se sente livre e não o é, e há muito homem que a sua consciência permite já uma certa liberdade e não o pode ser. A liberdade permite-nos ter opinião, permite-nos escolher, fazer escolhas partidárias, tentar, através da democracia, reformar o sistema quando o sistema se encontra doente, como hoje. As reformas têm que ser com o tempo. Mas será que existe mesmo liberdade? Pois, não parece certo. É que também pode parecer um paradoxo. Se nascemos e vivemos sob a condição de libertos, porque é que nem sempre a sentimos? Então, eu acho que sou livre, ou seja, há uma altura em que eu digo sim, sou livre. Se me perguntarem, és livre? Sou, comparando com outras pessoas da minha idade noutros países, com mulheres noutros países que não podem fazer coisas que eu posso e que têm essa liberdade total para as fazer, que já são como adquiridas, e por isso também há uma coisa, a minha geração já nasceu livre, por isso para nós a liberdade também é um bocadinho diferente, ou seja, sentimos sempre mais livres. Somos livres, temos o nosso livre-arbítrio para tomar decisões, desde que essas decisões não esbarrem com as regras ou leis da sociedade em que vivemos. I am free, it's the sound of peace. Se me apetecer chorar, se me apetecer gritar, se me apetecer comer pão com pão, é-me permitido? Fica-me bem perante os olhos da sociedade? Não sei. Sei que são duas questões que me fazem pensar o que é liberdade e se eu me considero uma pessoa livre. Nem uma coisa nem outra. Se não houvesse liberdade, nós não poderíamos estar, por exemplo, a fazer este programa de televisão regional, porque a opinião não podia ser transmitida a não ser que fosse devidamente inspecionada e verificada pelo PID. Sinto-me uma pessoa livre. Bom, liberdade pode ser entendida de várias formas, não é? Há muitos cenários que são convergentes, outros divergentes e que resultam numa realidade ou utopia até. Que a nossa liberdade é muito condicionada. Se não o é pelas leis ou pelos nossos costumes, é, acima de tudo, condicionada pela nossa sociedade. Há muita forma de se apanhar moscas, mas que uma das maiores fatalidades que o homem tem é um dia conseguir ser livre. Aí, obviamente, liberto da sua carcaça, do seu invólucro. Aí sim, aí sinto que poderei ser um homem livre. Sem dogmas, sem vestes, sem brilhos. Só com aquilo que eu sou, efetivamente, só com aquilo que eu penso, só com a minha consciência. À vista, sem camuflagens, subterfúgios, plásticos. Aí acredito, não só de uma liberdade, como também de poder ser uma pessoa livre. Acredito, sim, senhor. Acredito, sim, senhor. Eu sou um homem livre, porque gosto da liberdade e prezo a liberdade. Eu acho que há sempre sistemas
E há sempre coisas que nos condicionam a nossa ação. A nossa ação, aquilo que dizemos, a forma como fazemos. Por vezes não queremos que o outro faça, ou queremos que o outro faça, então vamos agir de determinada forma. E por vezes esses sistemas que estão à nossa volta, sejam políticos, sejam sociais, sejam económicos, de vários tipos, e ainda hoje com as redes sociais eu acho que ainda mais essa liberdade, e quando nós dizemos somos livres, se calhar não somos assim tantos, só que nós não percebemos esses sistemas que estão à nossa volta. E as nossas ações são condicionadas, e nós ao fazer achamos que estamos a fazer aquilo que queremos, mas na verdade não é aquilo que queremos, é aquilo que aquele sistema faz com o que nós queremos. Os sonhos foram muitos para um povo que desconhecia a liberdade. Foram tantos que se deixaram desvanecer ao longo dos últimos cerca de 40 anos. Hoje percebo que a liberdade é a bandeira das sociedades que assim se dizem ser. Mas a liberdade está na mão dos poderes instituídos e não no que possamos ser ou ter direito. Sou livre à minha maneira, mas gostaria que todos fôssemos livres de todas as maneiras. O que é que eu vou fazer com essa tal liberdade? Se estou na solidão pensando em você. A cada decisão que tomamos existe muito a bitola do que é que os outros pensam sobre o que escolhemos fazer ou dizer. Como a liberdade implica responsabilidade, uma nação livre dita as regras desse exercício de liberdade. E, por si só, já é uma alienação individual. Ainda que seja completamente compreensível, a meu ver, naturalmente. Caso contrário, resultaria numa total libertinagem. Se eu quiser que uma pessoa faça determinada coisa, eu vou agir dessa forma. Ou seja, eu não estou a fazer isso cá porque eu quero, mas sim porque quero levar a outra pessoa a fazer isso. Ou seja, eu acho que as nossas ações, e eu não sou totalmente livre nesse sentido. Há sempre um sistema que nos controla e que nós, por vezes, não percebemos. E esse sistema, não estou só a falar politicamente, há vários tipos de sistemas e, por exemplo, a família pode ser um controle, os amigos podem ser outro controle, esses todos sistemas, então, onde nós somos socializados, faz com que agimos de determinada forma. Por isso, acho que o ser livre não é 100%. Num mundo cheio de provações, carregado de expiações, onde a dor, o sofrimento se propaga de uma forma animalesca, nem eu tenho liberdade, nem vocês conseguem ser livres, como também não ficará bem a vocês e a mim sentirem que já chegamos a um estágio onde efetivamente possamos ser livres. O problema é que muitas vezes temos o universo dentro da boca. E é uma frase que eu gosto de roubar ao Afonso Cruz, porque não somos muito compreendidos pelo que somos ou dizemos. Sem sombra de dúvida, por mero preconceito ou despeito. E isso magoa. Se já senti isso? Claro que sim, toda a gente já sentiu. Ora, para mim, a liberdade é ser livre no plano de cada um destes pensamentos. Pelo que, em bom rigor, ou somos livres e de bons costumes, aceitando as regras sãs de convivência em sociedade e de respeito pelo próximo, ou somos livres e de maus costumes, ou vivemos uma ilusão, ainda que possa ser temporal ou permanente. No meu caso, direi que sou livre e de bons costumes. Gosto de pensar que somos como os bordados de Castelo Branco, talvez. Um embrenhado perfeito, frágeis fios de seda, mas muitíssimo resistentes, onde todos contribuem para a beleza e a perfeição, mas que nenhum pode ser atropelado. Sou pena de a obra sair imperfeita. Eu sinto-me livre e de bons costumes e aceito que a minha liberdade é de certa forma condicionada. Como a liberdade não é uma música, nem os instrumentos, nem o meu tom, nem o meu ritmo, nem a mensagem, nem o público, nem a música são escolhidas por mim, então sou livre a espaços, a momentos, e esses sim, são vividos de forma tão intensa que me esqueço de que não é ser livre. São poucas as pessoas que dizem que são livres. O passatempo da semana passada, patrocinado pelo restaurante Escondidinho, foi vencedor Joana Alves com o número 19, jantar para 2 pessoas no restaurante Escondidinho em Mafra. Sempre que o sonho existe, é possível acreditar.
prazer estar consigo. Voltamos na próxima quinta-feira, no mesmo horário.